Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, louvor ao Senhor é tudo que a nossa alma precisa para ser alinhada, corrigida, disciplinada. É tudo que a nossa alma precisa para se submeter à natureza de Deus que opera em nós. Por isso que o louvor gera um certo quebrantamento. Louvor é um ato da alma, adoração é um ato do espírito. Vou falar muito sobre isso semana que vem. Mas é muito importante nós entendermos, queridos, que a submissão da nossa vontade passa pela disciplina do louvor. Vou dizer de novo. A submissão da nossa vontade, a submissão dos nossos sentimentos que tentam nos governar, a submissão dessas emoções e de traumas que muitas vezes se instalaram dentro de nós, pegar tudo isso e colocar isso submisso à natureza de Deus operante em nós, passa por essa prática espiritual. O fato é que muitas pessoas são governadas por sentimentos. Na verdade, sentimentos, queridos, Deus foi Ele que criou sentimentos. Deus criou o homem com sentimentos. Deus criou o homem com emoções. Deus criou o homem com vontades. E isso é bom, irmãos. Muitas vezes nós não podemos interpretar que isso seja algo ruim. Não, isso é algo bom. Sentimentos, emoções e vontades. Tudo isso foi Deus que criou e colocou no homem. Porém, o ruim é quando esses sentimentos, emoções e vontades são governados pela carne. Então nós passamos muitos anos da nossa vida colocando essas emoções, esses sentimentos debaixo desse governo carnal. Porém, a partir do momento em que nós nascemos de novo, o Senhor nos dá a opção de submeter isso à natureza de Deus que opera em nós. Por isso que tem muita gente que está pagando preços altíssimos hoje, porque andaram segundo o que sentiam. Deu vontade de fazer algo, foi lá e fez, mas aquela vontade nasceu e brotou na carne, transferindo-se para a alma. Aquela vontade nasceu da carne e a pessoa sentiu aquele querer e fez. E muitas vezes aquele querer trouxe consequências. Então o nosso chamado, queridos, é de tomar uma postura, tomar uma decisão de alinhar a nossa alma, corrigir a nossa alma. E esse alinhamento e essa correção de emoções, essa correção de sentimentos, essa correção que entra nas nossas vontades, queridos, inicia-se com louvor. Olha que tremendo, queridos. O que Deus faz para mudar nossa mentalidade? Nos dá a meditação na palavra e a confissão da verdade. O que Deus faz para poder quebrantar a nossa carne? E para que a gente saia do governo da carne, Deus te dá o jejum. O que Deus faz para arrancar raízes de incredulidade plantadas dentro da nossa alma por causa das nossas experiências de vida? Ele nos dá oração em línguas através da intercessão do Espírito. O que Deus faz para poder abrir uma porta dentro da nossa alma e trazer para dentro da nossa alma, queridos, a perfeita vontade dele? O que Ele faz para quebrantar nossas emoções, sentimentos e vontade, para que a vontade perfeita do Senhor se estabeleça? Nos dá o louvor. Então nós não louvamos porque Deus necessita do nosso louvor. Nós louvamos porque ao momento em que nós louvamos a Deus, nossa alma se submete para que Ele venha em nós. Para que Ele venha e opere na nossa vida. Então são chaves espirituais que se espalham dentro de nós. São chaves espirituais que, quando praticadas, expõem todo o nosso ser, corpo, alma e espírito ao mover perfeito. Corpo, alma e espírito sendo formatados. Corpo, alma e espírito sendo transformados. Corpo, alma e espírito sendo alinhados. Por isso, queridos, que práticas espirituais visam nos levar a participar da santidade de Deus. Romanos capítulo 12 diz que quando nós somos, irmãos, disciplinados, nós participamos da santidade do Senhor. Tudo que a nossa alma precisa nos dias de hoje é de ser disciplinada.
E o louvor, ele vem trazer o foco correto. O louvor vem gerar essa expressão partida das suas emoções. Uma expressão que parte dos seus sentimentos, uma expressão que parte das suas vontades. E aí o que acontece? Deus entra e disciplina emoções erradas, sentimentos errados, vontades erradas, alinha, arranca o que tem que arrancar, coloca o que tem que ficar, focaliza a sua visão, focaliza os seus sentidos. E agora, querido, os riscos de ser governado por uma alma corrompida pela carne, eles vão se minimizando, até que Cristo governe 100% do teu ser. Cristo governa 100% da sua vida. Então, irmãos, eu queria nessa manhã dizer para vocês que o louvor é uma expressão de fé. Pastor, louvar é expressar fé, queridos. Agora entenda que você não deve louvar só depois que o leão está morto. Você não deve louvar o Senhor só depois que a batalha está ganha. Você não deve louvar o Senhor só depois que tudo está conforme aquilo que você sempre quis. Não, pastor, Deus me prosperou, eu vou louvar Ele. Pastor, Deus me curou, eu vou louvar Ele. Pastor, eu não devo fazer isso. É claro que deve louvar depois, sim, mas não apenas depois. Por que o louvor é uma expressão de fé que deve estar nos teus lábios? A Bíblia diz que nos nossos lábios deve habitar os altos louvores de Deus. Nos nossos lábios, a Bíblia diz, na sua mão, espada de 2 gumes, e nos seus lábios, altos louvores de Deus. Ou seja, querido, espada nas mãos e louvores nos lábios está dizendo: ei, tem uma palavra na tua vida, então me louve o tempo todo. Espada nas mãos fala de tempos de guerra, espada nas mãos fala de batalha. Então o que eu quero te dizer nessa manhã é que independente da circunstância ou do tempo que você esteja passando, não importa se a guerra está no início, no meio ou no final, levante-se em louvor, porque a espada nas tuas mãos é ativada pelo louvor dos teus lábios. Aleluia! Ouça isso! A espada nas tuas mãos é ativada pelos louvores dos seus lábios. Então você pode estar passando uma situação muito difícil. Eu sei que muitos irmãos nessa hora têm passado por lutas, dificuldades em toda a terra. Mas eu quero te dizer, o Senhor colocou uma espada nas tuas mãos. O Senhor colocou uma espada nas tuas mãos. O Senhor colocou uma espada nas tuas mãos. Pastor, eu não sei como usar essa espada. Por isso que Judá vai na frente na guerra. Judá significa louvor. Por isso, quando você começa a louvar, a espada começa a se mexer. Quando você começa a louvar, irmãos, deixa eu te dizer, não louve apenas quando a guerra está ganha. Louve antes de ir para a guerra. Louve durante a luta. Louve no final da luta. Por que, queridos, fazemos isso? Porque louvor é a expressão máxima da fé que vence. Louvor é a expressão máxima da fé que vence. Pastor, a guerra é grande. Comece com louvor. Pastor, tá intenso essa situação no meu casamento. Vai louvar, querido. Porque o louvor protegerá a sua alma de ser levada pelas circunstâncias que você vê. O louvor protegerá a tua alma para que você não seja levado pelas circunstâncias visíveis. O louvor criará o escudo da fé. Por quê, pastor? Porque louvar ao Senhor é uma expressão que você está dizendo: eu creio, por isso eu louvo. Eu louvo porque eu creio. Eu creio, por isso eu louvo. Eu louvo porque eu creio. E não importa a situação, não importa as circunstâncias, te louvarei. Então o louvor, ele deve ser o tempo todo. O tempo todo.
tempo todo os teus lábios estão louvando. O tempo todo os teus lábios estão louvando. O tempo todo os teus lábios estão expressando. Querido, louvor não é uma música cantada na igreja apenas. Louvor é uma expressão da sua vida de fé nas 24 horas do seu dia. Queridos, o nosso chamado é para sermos expressão vivas do louvor a Deus. A palavra nos diz no livro de Salmo que nós somos objetos do seu louvor. Ou seja, irmãos, é você a máxima expressão de louvor a Deus. Irmãos, a máxima expressão de louvor a Deus não são os anjos. A máxima expressão de louvor a Deus não são os seres espirituais. A máxima expressão de louvor a Deus, irmãos, deixa eu te dizer uma palavra: os anjos não passam por aquilo que você passa. Pare de exaltar anjos. Os anjos não passam pelo que nós passamos. Os anjos são seres espirituais que foram criados já com um propósito muito bem definido. Anjos não têm livre-arbítrio. Anjos foram criados para o louvor do Senhor e assim eles o fazem. Anjos foram criados para louvar 24 horas e assim eles fazem, mas eles não têm outra opção a não ser louvar. Por que que o louvor do homem a Deus é tão diferenciado, é tão diferente do louvor dos anjos? Porque nós não temos ainda um corpo glorificado, nós ainda temos uma carne que geme, nós passamos por circunstância nessa terra, nós passamos por lutas, dificuldade, no mundo tereis aflições, passamos por aflições, mas e no meio a tudo isso, nós temos até mesmo outras escolhas e outras opções, coisas que os anjos não têm. E no meio a tudo isso, lutas, dificuldades, há uma carne gemendo. No meio a tudo isso, eu ergo as minhas mãos e digo: Pai, eu uso a minha vontade, eu uso o meu sentimento, eu uso a minha emoção para erguer as mãos para ti e te louvar. A diferença do louvor dos anjos e do louvor dos homens é que os anjos foram criados para tal ofício. Não vou entrar aqui na hierarquia dos anjos, eu não vou entrar aqui nos tipos e nas classes angelicais. Mas eles já foram criados com propósitos definidos. O louvor é você pegar o seu livre-arbítrio. Louvor é você pegar a sua alma, que tem opções na terra, e dizer: eu vou colocar a minha alma, eu escolho colocar a minha alma debaixo do governo do Espírito. Louvar é abrir mão do livre-arbítrio. Louvar é abrir mão da vontade própria. Louvar é sair do jardim do Éden e entrar no jardim chamado Getsêmani. Pastor, o que é isso? No jardim do Éden, Adão e Eva abriram mão do seu livre-arbítrio para poder desobedecer a Deus. Mas no jardim chamado Getsêmani, Jesus abriu mão da sua vontade para obedecer a Deus ao dizer: não seja feito a minha vontade, sim a sua. Louvar é mudar de jardim. Louvar é pegar o meu livre-arbítrio e dizer: Senhor, eu coloco diante de ti a minha vontade. Se louvar é um ato da minha alma, então na minha alma habita vontades, mas eu abro mão da minha vontade para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Quando você se entende isso e quando você se coloca numa posição de louvor ao Senhor, louvando dia após dia, louvando e tendo momentos de louvores diante do Pai, queridos, o que está acontecendo? Ele está crescendo no lugar da sua própria alma. O Espírito do Pai prevalece sobre a alma do homem. Louvar é fazer, é dizer: Deus prevalece em mim. Aleluia! Louvar é dizer: Pai,
cresça em mim. Louvar é dizer que a tua força seja a minha força. Louvar é dizer, Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Louvar é dizer, Pai, a tua vontade me basta, tua graça me basta. Louvar é dizer, Senhor, eu creio em todo tempo que aquilo que o Senhor tens para mim é o melhor. Pastor, por que louvar é tudo isso? Porque é a expressão da vontade humana. Eu escolho te louvar, Deus. Eu escolho te engrandecer, Deus. Eu escolho declarar as tuas grandezas, Deus. Eu escolho declarar os altos louvores dos meus lábios. Querido, sabe algo que acontece quando você louva? Os anjos começam a vir, cumprir o chamado deles na sua vida. Existem anjos que foram chamados para guardar, anjos para livrar, anjos que foram chamados para trazer, queridos, e criar um ambiente de glória. O louvor muda o ambiente da sua casa. Aleluia! O louvor muda o ambiente da sua alma. Tem uma irmã que sempre manda uma mensagem para nós. Ela sempre nos ouve, irmã Luzia. E ela diz sempre assim, que às vezes ela acorda naquela tristeza e começa a louvar o nome do Senhor e logo ela percebe que a tristeza vai embora. Sabe o que acontece na vida dessa irmã quando ela louva o Senhor? O ambiente da alma dela é mudado. O ambiente da sua alma é mudado quando você louva. Então o sentimento pode ser ruim, mas quando você, por fé, começa a louvar o Senhor, o ambiente é transformado. A música, a adoração, a canção louvada, entronizando o nome do Senhor, ela muda o ambiente da sua alma num nível aonde Deus pode expressar dos seus frutos dentro de você. Então, se existe tristeza na sua alma, a expressão de louvor arranca a tristeza e traz o fruto chamado alegria. Se existe preocupações e ansiedades, a expressão de louvor traz paz. Se existe ira, a expressão do louvor, ela vai trazer domínio próprio e mansidão. Irmãos, você não sabe o que você tem nas mãos, o Senhor te deu essa graça. Não tem a ver com uma voz bonita, tem a ver com uma fé convicta. Não tem a ver com um instrumento, ainda que a gente louva ao Senhor com os instrumentos. Tem a ver com os lábios rendidos. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, o Senhor nos diz: é tempo de vocês entrarem na minha presença com vestes de louvor. Com vestes de louvor e nunca mais parar. Nunca mais parar. O louvor deve ser o tempo todo. O louvor é uma expressão máxima da nossa fé. E se vocês entrarem na minha presença por meio do louvor, eu vou poder passar por essa porta aberta na tua alma e marcar a vida de vocês para que vocês nunca mais sejam os mesmos, diz o Senhor. Então, a partir de hoje, dessa semana, tenha um louvor nos teus lábios o tempo todo. Ele vem quando nós o louvamos. O louvor te dá uma nova condição. Louvar te faz vencer o urso e o leão como Davi venceu. Louvar te faz vencer o gigante Golias como Davi venceu. Louvar faz vencer, queridos, Saul como Davi venceu. Seja um vencedor, não pela força do braço, mas pelo louvor